Acho que vai dar muita discussão aqui na mesa e, aliás, não é só na mesa. O Brasil inteiro está discutindo essa questão. Um possível embate, vou usar a palavra confronto, hein? Confronto é aqui. Embate entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Prestem atenção. Entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Como será esse embate? Vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje pela manhã uma proposta de emenda constitucional que altera, entre outros pontos, as regras de pedido de vista, que quando o ministro quer parar uma votação, ele pede vista. E aí não tem prazo para devolver. Tem, mas nunca é obedecido. E também para decisões individuais. Olha só, uma PEC que altera o poder dos ministros para decisões individuais no Supremo Tribunal Federal. Esse texto, que é de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, ainda será votado pelo plenário do Senado. O projeto define pedidos de vista define que os pedidos de vista em tribunais devem ser coletivos e limitados a 6 meses, podendo ser renovados por mais 3. Após o prazo, o processo seria automaticamente incluído na pauta de votações. A PEC, eu acho que aí é o ponto também muito polêmico, também proíbe decisões monocráticas, que são aquelas decisões tomadas por um só ministro, quando elas tiverem como efeito a suspensão de leis ou atos normativos. O ato normativo é algo abaixo da lei. Leis ou atos normativos que atinjam a coletividade. E também, quando tiverem por objeto, suspender atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. Então, atenção, é uma PEC votada e a novidade é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, sempre mais cordato, pautou essa PEC. Ela está tramitando, ela passou pela comissão mais importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, quando um projeto é aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, é porque ele vai para plenário. O grande gargalo que existe é nesta comissão. É diferente das comissões de Constituição e Justiça das Assembleias dos Estados, que vai aprovando tudo e depois fica parado lá, ninguém põe em votação. Essas CCJs, elas põem em votação. Então, esse é o primeiro tema que nós vamos discutir. Alemão, se tiver no ponto o artigo 97 da Constituição Federal sobre decisões monocráticas, eu gostaria de... Então, vamos lá. Olha, olha o que já existe na Constituição, hein? Isso já está na Constituição. Artigo 97 da Constituição Federal, está no visual, quem estiver nos acompanhando pelo rádio, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, que é metade mais um. No caso de 11 ministros, somente pelo voto de 6 ministros, ou dos membros do respectivo órgão especial. Essa parada é porque sumiu da tela o artigo 97. Poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, a questão, essa PEC pode retirar, no caso de declaração de inconstitucionalidade de uma lei, o poder de um único ministro suspender liminarmente a eficácia da lei. E aí, claro, vai ter que ser pelo voto da maioria absoluta para proclamar a sua inconstitucionalidade. Vamos começar com posições mais serenas e moderadas para depois entrar na loucura. Então, Nelson Kobayashi, o que você... Tinha ter começado comigo. Mas... Ah, tá. Claro. Moderado, né? Você tem que ser o último. Então, nós vamos começar com o Nelson Kobayashi. Nelsinho, você vê aí um possível confronto, o ministro Gilmar Mendes já se manifestou, dizendo que o Congresso está querendo ir para cima do Supremo Tribunal Federal, quando, na verdade, deveria ter ido para cima dos movimentos golpistas. Qual a sua opinião, meu querido Nelson Kobayashi? Bom, a serenidade
Está com a palavra. Pega essa, Pepe. Ó. Primeiro, muito boa tarde, Fernando Capês, meus amigos aqui de mesa, toda a audiência do Linha de Frente. A gente vê um movimento acontecendo no Congresso Nacional que pretende restabelecer a força do Poder Legislativo em um ambiente em que se critica muito as decisões do Supremo Tribunal Federal, que estariam, na visão dos parlamentares, invadindo uma competência que é do próprio Poder Legislativo. O interessante desse texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça é que a pauta evoluiu. E por que eu digo que evoluiu? Porque a ideia inicial dessa PEC era só de dizer que o Congresso daria a última palavra em relações de questionamento de questões constitucionais, ou seja, se o Supremo tem alguma decisão que não agrada o Congresso poderia derrubar essa decisão. Esse projeto, como texto inicial, seria de pronto inconstitucional. Não teria um dia de vida. Assim que promulgados na Constituição, no dia seguinte o próprio Supremo ia derrubar, e aí eu acho que politicamente seria muito ruim, porque ia esticar a corda. Imagine só como ficaria a crise que se evolui. Só para o pessoal que está nos acompanhando entender. Sim. Que PEC era uma PEC que, se o Supremo, por exemplo, declarasse uma lei inconstitucional, o Congresso podia suspender a decisão, exato. E por que seria inconstitucional? Para o nosso espectador que está nos Por que seria inconstitucional? Porque a gente tem já no artigo 2º da Constituição a separação dos poderes e que atribui a cada um dos poderes a sua função. E a função do Poder Judiciário é a de declarar a constitucionalidade ou não, é o guardião da Constituição, o órgão máximo do Judiciário, que é do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente teria uma ruptura na própria tripartição dos poderes, por isso que seria de pronto inconstitucional. Então, se evoluísse só com aquele texto, a gente teria um problema sério. Só que, no meio do caminho, Capês, o Congresso melhorou a proposta. Sim. Melhorou a proposta com ideias inteligentes e possíveis, viáveis, juridicamente viáveis, como, por exemplo, a questão da limitação das decisões monocráticas, as liminares em decisões monocráticas. Ora, se só o colegiado, por maioria absoluta, pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, talvez só o colegiado, por maioria absoluta, possa dar uma liminar para suspender a eficácia de uma lei. Ou seja, isso favorece, sobretudo, o princípio da colegialidade, em que valoriza-se muito mais o tribunal em detrimento do ministro. Tira poder do indivíduo ministro e dá poder à corte, ao poder judiciário. Por isso que eu acho que é um dos exemplos bons dessa PEC. Querido Rafael Macris, o Nelson Kobayashi foi muito firme e convicto no que ele disse. A PEC foi melhorada. Ele entende que um ministro dá uma liminar sozinho e suspender a eficácia de uma lei votada por 513 deputados e 81 senadores violaria o princípio da colegialidade, ou seja, o Supremo tem que se coletivamente essas questões. Senão, um ministro vale mais que todo o Congresso Nacional. E eu senti que o Felipe Monteiro falou, Deus que me livre. Antes que ele faça o seu rateio, eu queria te ouvir. Você concorda com o Felipe Monteiro ou com o Nelson Kobayashi? Bom, boa tarde, Capês, Nelson, Felipe e Diego, a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. E com certeza é um absurdo, na minha opinião, Capês, essa escalada de movimentos do Supremo Tribunal Federal de querer tomar para si atribuições do Congresso. E o Congresso já vem se incomodando há algum tempo. E a gente nunca tinha visto uma reação por parte do Congresso com tamanha força como está vindo agora. Tanto por parte da Câmara dos Deputados, quanto por parte do Senado. E a gente vê um movimento, o Supremo já está tentando definir com relação à questão do marco temporal, já está tentando definir as questões da descriminalização das drogas, já está tentando definir questões da descriminalização do aborto, sobre questão do fim do imposto sindical. São questões de discussão exclusivamente do Congresso. E o Congresso está aproveitando todo esse movimento para começar a tentar limitar um pouco aquilo que o Supremo está avançando. E na questão monocrática é mais do que evidente. A gente já considera as unanimidades burras. Decisões monocráticas, na minha opinião, são mais ainda. Diego Tavares, qual a sua opinião? Professor Capês, primeiramente uma boa tarde ao senhor, boa tarde Koba, Rafael, meu querido Pepe, boa tarde a toda a nossa audiência aqui. Por que este senhor? Por que senhor? Você está me envelhecendo muito. Não, é porque... Me trate de você. Não, deixa eu te explicar. Me trate de Capês. É o respeito da antiguidade da Só porque você está me chamando de velho? Não, porque é questão de respeito, porque eu quando estudava para o exame da ordem lá nos itens... Para que você vai ficar... Você vai piorar. É melhor você comentar. Não, eu assistia às aulas de processo penal do professor Capês, então a minha aprovação
Hoje sou advogado também, graças a ele. Então, é questão de respeito mesmo. Meu eterno professor. E a respeito dessa investida, o Rafael, ele disse aqui que, finalmente, o Congresso Nacional está se levantando contra os abusos do Poder Judiciário, que tem tentado, a todo tempo, usurpar as funções do Congresso Nacional. Mas eu quero lembrar aqui que, se eu não me engano, em 2019, nós já tivemos uma proposta de emenda constitucional muito semelhante a essa, que também visava limitar a possibilidade de decisões monocráticas do Supremo. E essa PEC foi praticamente enterrada, tanto por petistas quanto por bolsonaristas. Então, muito recentemente, nós já tivemos esse tema em debate no âmbito do Congresso Nacional e não virou nada. Não existia o clima de rivalidade entre as casas que existe hoje, tá? Não existia. Já existiu ativismo judicial, evidentemente, mas não com essa latência que nós observamos nos dias atuais. Então, pode ser que essa PEC tenha mais chance de prosperar. Não me lembro se a proposta anterior chegou a passar pela CCJ, da Câmara dos Deputados ou do Senado. O fato dela já ter sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, como o professor Capês aqui diz, indica que já vai ser levada de fato a votação. E, com isso, no contexto que nós estamos, novamente, de rivalidade entre as casas, do Senado principalmente querendo dar uma resposta ao ativismo judicial, nós temos sim chance de que isso passe. E a PEC traz ideias excelentes. A limitação de decisão monocrática, como o Nelson disse, é um privilégio, é uma forma da gente homenagear esse princípio da colegialidade. Os tribunais são compostos aí nos seus órgãos fracionários por mais de um julgador, justamente em virtude desse princípio, porque entende-se que na oportunidade de um recurso, seja para o STJ, para o STF, para o Tribunal Regional Federal, para o Tribunal de Justiça daí do teu estado, é necessário que a questão seja examinada por mais de um julgador. Então, limitar as decisões monocráticas, principalmente em relação à produção legislativa, é de fato um avanço muito grande e um fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Felipe Monteiro, eu já sei que você vai discordar, mas eu gostaria, se você me permitir, de pontuar a pergunta, e você fala o que você quiser, mas eu gostaria que você também abordasse essa questão que eu vou colocar. Olha, nós estamos falando do inquérito das fake news correndo no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Esse inquérito das fake news, que era para investigar a divulgação de informação falsa. Agora ele está investigando os atos do dia 8 de janeiro. Muito bem. Esse inquérito não decorreu de livre distribuição. Houve uma designação específica por parte do presidente do STF da época, o ministro Toffoli, designando o ministro relator que está presidindo esse inquérito. O Supremo Tribunal Federal, então, nesse inquérito, está, de certa forma, investigando pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, foro privilegiado. O crime de aborto está correndo risco de ser revogado pelo Supremo Tribunal Federal a pretexto de exercer jurisdição constitucional. A posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio, para consumo pessoal, corre o risco de ser descriminalizado também pelo Supremo Tribunal Federal. Você acha que, de certa forma, este protagonismo do Supremo Tribunal Federal, eu não vou usar a expressão ativismo, que eu acho pejorativa, mas esse alargamento do conceito de jurisdição constitucional, no exercício do poder, pode estar criando um certo atrito, e isso é uma reação de exigir, pelo menos, que as decisões liminares que suspendam a eficácia de uma lei votada por 513 deputados e 81 senadores, dependem de uma colegialidade. Como você vê esse primeiro aspecto da PEC? Porque ela tem dois aspectos, o pedido de vista e a decisão colegiada. Vamos comentar primeiro a decisão colegiada. Ô Capês, vamos lá. Primeiro que o Congresso está claramente ressentido com o STF. E ninguém está aqui está discutindo que o STF, de fato, invadiu em vários momentos a competência do Congresso Nacional. Isso é um fato e isso não tem como discutir, não é? Mas não é por conta de fazer uma proposta de emenda constitucional inconstitucional que se resolve por completo essa questão da invasão do Supremo Tribunal Federal às competências do Congresso Nacional. Não é. Essa proposta de emenda constitucional, ela é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque o Congresso Nacional está falando para o Supremo Tribunal Federal, e mais do que o Supremo, para todos os tribunais do Brasil, como que eles têm que se organizar e decidir. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Qualquer pessoa democrata, qualquer pessoa que respeita a Constituição Federal, tem que se colocar contra esse movimento do Congresso. E o engraçado é que quem dá a última palavra relacionada à Constituição, é o Supremo Tribunal Federal, que é o gargalo institucional do Brasil.
Então, essa proposta vai até o Supremo, que vai declarar inconstitucional e tem que declarar inconstitucional. Inteira. Você falou bem, Pepe. E tem um ponto que ainda é mais absurdo ainda. Inteira. Absurdo ainda. Olha só. Não pode ter decisões monocráticas para suspender atos do presidente da República. Isso é um absurdo. Porque tem decisão do presidente da República que pode ser absurda. Por exemplo, se um presidente autoritário resolver fechar o STF, os congressistas vão até o Supremo, peraí, eu não posso decidir agora. Eu vou juntar os 11 ministros para decidir. Ou seja, é um absurdo. É surreal. É surreal. Você está levando a situação para o extremo, Pepe. E você disse, não, mas eu quero concordar. Eu quero concordar com você. Deixa eu continuar. Eu ouvi você falar, agora você vai me ouvir falar também. Claro, é um prazer. Outro ponto específico, a justiça... Posso fazer uma pergunta? Só uma pergunta. Você vai estar com a palavra, só uma pergunta. Fala, capitão. Mas nesse caso, digamos que haja uma decisão absurda, que requeira uma suspensão liminar. Mas olha o nível. Qual a dificuldade de se reunir os 11 ministros eletronicamente? Pronto. Ele acabou de falar no WhatsApp, 11 ministros votou a favor. É impressionante o seguinte, outro ponto absurdo. O pessoal vai concordar comigo em casa. Vai, claro que vai. Outro ponto absurdo. A justiça tem o tempo dela. Falar que tem que decidir de forma definitiva em 6 meses, em 9 meses. Às vezes o juiz tem que estudar para formar a convicção dele, formar o entendimento dele sobre um assunto. Mas não, o Congresso está falando o seguinte, não, em 6 meses você é obrigado a decidir sobre um assunto. Isso é um absurdo. Justiça boa é aquela justiça que respeita o tempo do processo. A justiça militar da falha. Tudo bem, mas nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. Vamos lá. Mas a questão é assim, essa é outra questão. Mas essa PEC aqui não resolve a questão do problema da desfuncionalidade do sistema constitucional do Brasil. Então, o que o Congresso deveria fazer é discutir de forma profunda e de forma legítima e democrática qual é o real papel do Supremo Tribunal Federal. Não isso aqui. Isso aqui demonstra só um ressentimento do Congresso em relação ao STF. Alemão, eu vou manter esse assunto um pouco mais no debate, rapidamente. Se você puder, volta ali na Constituição Federal, no artigo 97. Não tem nada a ver com porque ela diz, o artigo 97 ele já estabelece o princípio da colegialidade. Decisão sobre constitucionalidade. Não é uma decisão. Então, mas não é uma definitiva. Questão. Sim, mas claro. Não é uma questão estranha à Constituição exigir que as decisões sejam tomadas coletivamente. Agora, olha lá, por maioria absoluta, a maioria dos seus membros. Não, capeta. Somente pelo voto da maioria dos seus membros, eu sei, sim. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros poderá ser declarada inconstitucionalidade de lei. Agora vamos voltar para cá. Concordo com você que é diferente uma decisão definitiva de uma liminar. Agora, o Congresso Nacional não está inventando. Se ele quiser trazer o princípio da colegialidade para uma questão liminar, ele pode fazer. Sabe o que eu acho interessante, professor? Deixa eu só fazer um... Só para a gente não perder o teu ponto. Divide a tela entre o Diego e o Felipe. Felipe já vai falar. O PP acha que é um absurdo que nós cobremos do Supremo Tribunal Federal celeridade nos julgamentos, que o Supremo Tribunal Federal decida de forma mais rápida as questões que são levadas até ele. Mas o Supremo Tribunal Federal, em todos esses pontos que nós estamos aqui, por exemplo, com a criação do crime de homotransfobia, equiparou o racismo a homotransfobia ao racismo, justamente sob o argumento de que o Congresso Nacional demora para legislar. Então, ou seja, para o Congresso Nacional, o STF pode ir lá botar a faca na garganta e falar, olha, legisla sobre isso e se você não legislar, eu vou proferir uma decisão aqui que funciona como uma lei. Agora, o STF não pode ser compelido a acelerar os seus julgamentos. E o PP disse outra coisa interessante, é ao STF que cabe a guarda da Constituição, não ao ministro A, B, C ou D. E o Nelson falou aqui, não tem dificuldade nenhuma para que o Pleno se reúna e são só 11 ministros. Nós temos lá no Legislativo 500 e poucos deputados, no STF nós temos 11. E cada ministro cada ministro não é um magistrado sozinho no seu gabinete. Sim. Tem assessores, tem uma equipe imensa. Olha como o assunto é interessante, Capês. A Rosa Weber, na gestão dela na presidência do Supremo Tribunal Federal, ela identificou que um dos problemas do STF era realmente a decisão monocrática. E o que ela fez? Ela fez que decisões monocráticas têm que ir para o Congresso, para o plenário do STF em 30 dias. Você está confundindo totalmente. Em 30 dias. Sabe 30 dias. Você está confundindo com o Isso, pedido de vista. O pedido de vista, por exemplo,
demora muito tempo, o ministro do STF pede vistas do processo e demora tempos infindáveis, né? Mas pode demorar assim? E pode demorar? Então, mas o próprio STF, por meio da presidência da Rosa Weber, colocou um prazo de 30 dias. Mas está sendo obedecido? Mas está sendo obedecido, ou seja, o próprio STF, a própria organização do STF resolveu ela mesma regular o aspecto da vista do processo, uma coisa. que demora muito mais o processo ser julgado. Você ignora completamente que isso é bom. O Congresso Nacional, ele é o poder constituinte derivado. Então, ele pode, sim, estruturar o Poder Judiciário através de emenda à Constituição. Ele só não pode ferir cláusula pétrea. Outro ponto ele só não pode tirar o poder do Judiciário de ser o Poder Judiciário. Ele só não pode fazer esse tipo de exagero. Mas, em relação à estruturação dos poderes, como já existe na Constituição vários artigos que falam do que compete ao STJ, do que compete ao STF, estrutura de funcionamento, ele pode sim detalhar como já aconteceu em 88. Nelson Tobes, você acha que o Congresso estaria criando um monstrengo não previsto ao impor a colegialidade por uma suspensão de uma lei? Eu não estou falando você sabe uma lei. Peraí. É uma lei que foi. O Nelsinho falou uma inverdade aí, que é importante destacar. Que ele falou? Olha que interessante, em relação às atividades interna corporis do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, ele é claro nas decisões dele que matéria interna corporis ele não invade. Ou seja, questão de funcionamento do Congresso Nacional, o STF, nas decisões dele, não invade. Agora, em relação à atividade do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional quer legislar a atividade da Justiça. Suspender uma lei, atividade interna corporis? Não é. Não, a forma como atua é. Não é. Tem que decidir em 6 meses, prorrogado por mais 3 meses. Isso é atividade... Então é legal o Código Processo Civil, processo prazo também para as coisas acontecerem. É legal a lei que fala de 30 dias de prisão. Não, desculpa, mas isso é prazo processual. Tudo que é prazo processual que tem duas partes. O Estado, por meio do Ministério Público, e o advogado. Você não está deixando falar. Falar, é falsa equivalência, né, senhor? Você não está deixando Dá um exemplo melhor, então, porra. Você não está deixando falar. O Congresso Nacional pode, sim, por emenda à Constituição ou por lei, dizer a respeito de prazo processual. Não só a respeito de prazo processual. Mas não é prazo pessoal, prazo de decisão. Pode falar de técnica de julgamento também. Como, por exemplo, o Código de Processo Civil criou o julgamento estendido. Isso não seria uma prática interna corporis de jeito de julgar? Claro que não. O Congresso pode fazer. São coisas diferentes. Poder. Agora, imaginemos o seguinte, Pepe. Vamos lá. Equivalência total. É aprovada uma lei. Vamos lá. Aprova-se uma determinada lei. Vamos inverter agora. Aprova-se uma lei descriminalizando o aborto. Porque se vai criminalizar ou descriminalizar, não tenho dúvida, na minha opinião, que só por lei pode ser. Decisão judicial não pode revogar a lei. Vem uma lei e revoga o crime de aborto. Mas na sua cabeça que não pode. Está descriminalizado o crime de aborto. Muito bem. Lógico, na minha cabeça, na minha opinião, não é a opinião da Sacaneca. É na minha opinião. Então, primeiro, é dada uma aprova-se uma lei e essa lei revoga o crime de aborto. Entra-se com uma medida. Digamos, um partido mais conservador entra com uma medida para suspender, para declarar inconstitucional a revogação do crime de aborto. Cai num ministro, o ministro dá uma liminar, suspende a lei que revogou o aborto, mantém o crime de aborto e põe o processo debaixo do braço, vai embora e não tem prazo para devolver. Quando se fala que se estabelece a colegialidade para suspender liminarmente a eficácia de uma lei, você está, pelo menos na minha opinião, eu quero ouvir o Rafael, quero ouvir de novo vocês, o legislador está mantendo uma coerência com a Constituição. O artigo 97 diz, só pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei com voto da maioria absoluta. Não tem nada a ver. Por que pode suspender a eficácia de uma lei por um só? Você suspende a eficácia de uma lei, portanto, é como se houvesse a produção de efeitos da inconstitucionalidade naquele momento, por um só. Então, me parece que é um pouco complicado. Eu vou voltar nesse tema agora mesmo, porque eu queria também debater a questão da vista, do prazo para devolução. Olha o que diz a lei que considera crime abuso de autoridade. Olha a lei do crime de abuso de autoridade, está com a lei 13.869 aí, prontinho, artigo 37, meu caro alemão. Ah lá. Tá aí. Demorar demasiada e injustificadamente o exame de um processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o seu julgamento. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Felipe Monteiro, você já havia dito que o Supremo já havia corrigido isso. Qual a sua opinião sobre essa questão de prazos indefinidos para um processo voltar para a pauta? Não, são coisas diferentes. O que eu estou defendendo aqui é que a justiça tem o seu tempo, né? O processo tem o seu tempo.
As pessoas que querem ter decisão em 1 semana, em 10 dias, em 1 mês, não significa qualidade na decisão. Agora, um ponto que você colocou aqui que eu acho importante destacar é que faz parte de toda a democracia constitucional, que é a nossa democracia, né, a gente vive sob a égide da Constituição, né, a observância de normas constitucionais, né, a observância da Constituição Federal. Agora, não, pera, duração razoável do processo. Só um minuto. Calma, deixa eu acabar aí. Não, eu queria que você... Então, encerra isso, porque nós precisamos entrar com o tema que me chamaram agora. Não, assim, dentro desse... Conclui, por favor. E faz parte de todo o Tribunal Constitucional do mundo todo discutir a questão do aborto, por exemplo, né? É bom lembrar que a Suprema Corte americana, em 73, julgou o caso Roe contra Wade, né? Legalizando o aborto nos Estados Unidos. Ano passado, eles revisaram essa decisão, né? Ou seja, a questão do aborto é uma questão constitucional também.